Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Em Cartaz de volta ao seu formato mais tradicional, depois de uma semana com um programa especial, que foi a entrevista que eu e a Mayuli fizemos com a Sui Hacker, a escritora que mora em Dayatuba e que é a autora do livro O Lado Bom de Ser Traída, que está na beirinha de sair na Netflix em versão filme. Muito legal! Assim como é muito legal o que nós temos para conversar aqui hoje. Afinal, não é todo dia que um dos grandes realizadores da história do cinema lança filme novo. Mas para quem procura nos cinemas uma atração mais leve e com menos da metade da duração, também tem. Antes de falar sobre tudo isso, eu deixo aqui aquele pedido tão importante para você seguir nosso canal. Assim, você não só tem um acesso facilitado aos nossos vídeos, como também ajuda a gente a crescer. A mesma coisa acontece quando você clica no joinha dos nossos vídeos, tá certo? Então, como eu dizia antes, são duas as estreias dessa semana nos cinemas. A primeira que eu comento aqui é o novo filme do grande Martin Scorsese. Assassinos da Lua das Flores é baseado na história real, ocorrida há cerca de 100 anos, do assassinato de membros de uma tribo indígena americana em meio a uma disputa por terras ricas em petróleo. Um conflito violento e que foi um dos primeiros casos investigados pelo ainda iniciante FBI. Não tem muito jeito, acaba ficando quase um papo de lamentação sempre que um desses grandes gênios do cinema americano lança um filme novo. Claro que é motivo de expectativa e celebração, e claro, corrida aos cinemas. Mas a lamentação é por a gente notar que esses caras já chegaram ou estão chegando ou logo vão chegar à casa dos 80 anos. E a gente já não sabe mais por quanto tempo eles ainda vão ter disposição, saúde e vontade de fazer filmes. Caras como Martin Scorsese, 80 anos, Steven Spielberg, 76, Francis Ford Coppola, 84, Brian De Palma, 83, Woody Allen, 87 anos. Se bem que esse tinha disposição, saúde e vontade, mas umas acusações muito frágeis de abuso sexual de 30 anos atrás contra ele acabaram forçando a aposentadoria do Woody Allen. Mesmo aqueles que mais recentemente eram a turma jovem, a renovação, já estão quase todos idosos. Quentin Tarantino, 60 anos, David Fincher, 61, Spike Lee, 66, James Cameron, 69. O mais novinho é o Paul Thomas Anderson, 53 anos. São todos caras que não simplesmente fazem filmes, não simplesmente dirigem. São os autores, os caras que pensam o cinema. E por serem americanos, claro, tem o olhar pop que a gente tanto aprecia. Mas voltando ao Scorsese, aqui ele segue ampliando essa fase da carreira dele, em que ele se dedica a histórias reais. É o quarto longa-metragem seguido nessa pegada, se você considerar os documentários musicais Rolling Thunder Revue, sobre Bob Dylan, e Personality Crisis, One Night Only, sobre o antigo vocalista do New York Dolls, David Johansen. O filme que completa essa tetralogia da vida real é O Irlandês. Aliás, existe algo de curioso na comparação de Assassinos da Lua das Flores com O Irlandês. Primeiro que os dois filmes foram bancados por serviços de streaming. O filme de 4 anos atrás foi pago pela Netflix. E esse novo lançamento saiu do bolso da Apple TV. Mas aí entra a segunda comparação curiosa, que está na duração dos filmes. Quando O Irlandês foi lançado, a piada era com a duração de maratona dessa produção. 3 horas e 29 minutos. Teve um sujeito que fez até um guia de como você podia assistir o filme como uma minissérie em 4 partes. Ele ensinou as pausas naturais para fazer no filme, caso você quisesse dividir em episódios. Até houve um lançamento em cinema, mas só pouco mais do que o suficiente para cumprir os requisitos mínimos para poder concorrer ao Oscar. E foram 10 indicações. Em Assassinos da Lua das Flores, a Apple TV apostou em uma estratégia diferente. Foi com tudo para um lançamento massivo nos cinemas. Só que a duração é só 3 minutinhos menor do que o Irlandês. Ou seja, exigentes 3 horas e 26 minutos. Então, esvazie a bexiga antes de entrar, deixe bastante comida para o cachorro, se despeça da família e partiu para o cinema. Porque filme do Scorsese não se perde e se vê preferencialmente no cinema, que é o espaço para onde as produções dele são pensadas.
Ainda mais nesse filme, que ele volta a trabalhar com dois de seus colaboradores mais habituais. O mais da velha guarda, Robert De Niro, meu ator favorito na história, e o já não tão exatamente nova guarda, mas bem mais jovem, Leonardo DiCaprio. Com De Niro já são 11 filmes, e com DiCaprio já são 7. Mas, curiosamente, é a primeira vez que eles trabalham juntos como um trio. Lembrando que os dois atores também já trabalharam juntos nos anos 90 em O Despertar de um Homem e em As Filhas de Marvin. Inclusive foi o De Niro quem apresentou o DiCaprio a Scorsese, justamente por ter ficado impressionado com o talento do colega nesses dois filmes que eles fizeram juntos. Mas um outro grande trunfo do filme não está nos astros. No caso, está na estrela. Lily Gladstone tem poucos créditos como atriz e estava prestes a aproveitar a pandemia de Covid para mudar de ramo de atividade, justamente desestimulada por essa falta de oportunidades, quando ela recebeu um e-mail solicitando uma conversa online com Martin Scorsese. Ela topou e assim, sem sequer passar por um teste ou uma audição, ela ficou com um dos papéis principais do filme. Ela foi escolhida só com base na verdade que o diretor viu nos olhos dela. Assassinos da Lua das Flores é baseado em um livro, de David Grann, que por sua vez é baseado em eventos reais. Para dirigir a adaptação, Scorsese superou a concorrência de interessados de peso, como J.J. Abrams e George Clooney. Mas ele foi atrás, viu? Até se reuniu com chefes indígenas da nação Osage para conseguir a colaboração deles. O que era muito importante, afinal, a eliminação sistemática de indígenas donos de terras com muito petróleo é o centro do filme. E é um tema de 100 anos atrás, mas que infelizmente continua atual. E eu não me refiro só a essa disputa específica, mas aos conflitos sobre os direitos de povos originais no mundo todo, no Brasil inclusive. No caso específico do pano de fundo desse filme, ele já foi parar nos cinemas lá na época, ainda na fase do cinema mudo, em 1926, em Tragedies of the Osage Hills. Em 1959, teve o filme A História do FBI, que também entra no assunto. Inclusive porque é uma história relacionada à criação da, digamos, Polícia Federal dos Estados Unidos. Para essa nova versão, a Apple abriu o cofre, investiu 200 milhões de dólares no que é a cinebiografia mais cara da história. E sabe qual é a segunda mais cara? O Irlandês. Assassinos da Lua das Flores é a aposta certa para, no mínimo, muitas indicações ao Oscar. Agora eu falo da segunda estreia nos cinemas, que é para toda a família. É o desenho animado Trolls 3 Juntos Novamente. Nessa nova aventura musical, a Pop descobre que o Tronco fez parte da boy band preferida dela, junto com os irmãos dele. Quando um desses irmãos é sequestrado, Pop e Tronco partem para o resgate. Desde que surgiu no final dos anos 30 até quase 60 anos depois, em meados dos anos 90, os longas-metragens de animação eram quase sempre veículos musicais. A Disney, que se tornou praticamente sinônimo desse tipo de produção, sempre investiu em muita música nos seus desenhos, com resultados muito marcantes, tanto em produções muito antigas, como Branca de Neve e os Sete Anões, quanto até em outras recentes, até então recentes, né? Como o Rei Leão, que inclusive ganhou o Oscar de trilha sonora para Hans Zimmer e o de melhor canção para Elton John, que teve duas outras do mesmo filme indicadas para ganhar com Can You Feel the Love Tonight. Essa tradição de desenhos musicais foi quebrada em 1995, com Toy Story, de um outro estúdio, então rival da Disney, e que depois acabou sendo comprado por ela, que é a Pixar. Mas foi um pouco depois disso, em 2001, que um outro desenho não só manteve essa ruptura, como a aprofundou, tirando um sarro da fórmula da Disney. Eu estou falando de Shrek. Era mais um novo estúdio entrando pesado no jogo das animações, a DreamWorks, que já havia feito sua estreia no ramo um pouco antes com O Príncipe do Egito. De lá sairiam ainda franquias como Madagascar, Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão e Trolls. Só que Trolls trai Shrek, porque retoma a velha tradição da Disney, de desenhos musicais. Para isso valeu mão dessas simpáticas, coloridas e fofinhas criaturas míticas, os Trolls. E claro, de um elenco de talento na área, como o ótimo Justin Timberlake, Anna Kendrick e a única e maravilhosa Zooey Deschanel,
entre outros. O primeiro Trolls, de 2016, rendeu uma canção que eu amo, que é a irresistível Can't Stop the Feeling. Os outros filmes, esse inclusive, ainda não criaram essa marca forte, mas se estabeleceram como um produto de sucesso. Essa terceira parte já está aí nos cinemas pra gente curtir. Vamos então? Então, tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.